foi experiência com alunos, né? Assim, começou a nascer o quebra-cabeça, começou a acontecer quando eu fui dar aula nível técnico para alguns jovens na Zona Sul de São Paulo. E lá eu tive a experiência de ter um jovem, né? E lembra até muito o rapaz que tá fazendo aqui essa parte de mixagem, lembra muito ele. Assim, da mesma cor assim que eu, assim, né? Da mesma, vou dizer etnia, né? Mas da mesma pigmentação, porque eu não acredito em raça, eu acredito em gênero, homem e mulher, não existe raça. Deus não fez raça. Deus fez homem e mulher. Eu sou negro, você é branco, é o que dizem, mas Deus não me chama de negro nem de branco, Deus me chama de filho. Né? Deus fez homem e mulher. Isso não é importante. Se fosse importante, o homem cria coisas que não são. E o diabo ajuda, né? E na minha aula, era uma aula de contabilidade, ele dançava Michael Jackson, pastor. Ele levantava, sabe? Imagina, eu de costas, escrevendo, virava e tava lá dançando Moonwalker. Billie Jean. O cara fazia o terror na minha aula. E eu queria voar. E eu já era pastor. E ele sabendo que eu era pastor, às vezes eu dava uma explicação, eu falava, aleluia. Eu não aguentava, cara, eu ficava bravo. E aí eu dou graças a Deus por uma pessoa, né? O nome dela é Andressa Munick. Ela é espírita. Ó, eu pra quem quer. Espírita. Tava muito quebrado. Falei, não aguento mais. Não vou sair disso. Aí ela falou assim, Maurício, vou te falar algo. Eu tava ouvindo a sua aula. Você é fera. Sua didática, como você fala, como você expõe seus pensamentos. Se eu tivesse tudo isso, eu tava voando. Tem um problema. Você não conecta com ele. Você conectar com ele. Assim, você tem que entrar na vida deles pra você ensinar. Você não ensina ninguém se você não conecta. Ô, professor, você não ensina ninguém se você não conecta. Você passa informação. Ensinar, você tem que entrar na vida. Tem que criar uma conexão. Os grandes coaches, o que eles fazem? Eles criam uma conexão. Né? O finado Silvio Santos, ele ficava meia hora antes aquecendo o público. Criando o quê? Conexão. Depois que o público estava aquecido, ele começava a gravação. Ele muda a atmosfera, muda o ambiente, né? Tudo isso aí depois a gente entra nisso aqui. E aí, eu me lembro que eu fui almoçar. Eu passei assim na sala, ele tava na última cadeira, não tinha ninguém, ele tava ouvindo fone de ouvido, lá com fone de ouvido, lá com o celular e escrevendo alguma coisa. Eu passei, guardei minha mochila, o Espírito falou comigo. O Espírito Santo falou, volta e fala com ele. Eu falei, não, fala com ele. Eu vou falar o quê? Vai lá. Ó, é assim. Cheguei, sentei do lado dele, ele já me olhou, já trancou, já ficou meio assim. Aí você falou comigo, fala do Corinthians. Ah, e aí, cara, bem, e o Corinthians? Corinthians? Aí ele já tirou o fone. Corinthians, começou a falar Corinthians, tá? Eu sou palmeirense. Corinthians, tal. Daí conversa daquilo, ele se abriu. Conexão. Aí o senhor falou comigo, fala sobre a mãe dele. E a sua mãe, cara? Aí ele, a lágrima quase que eu dou. Minha mãe, cara. Pô, eu tô trabalhando aqui, fazendo esse curso pra eu trabalhar, pra eu ajudar minha mãe, tal, não sei o quê. E aí o senhor falou comigo, fala sobre o pai. Na hora que eu falei assim, e o teu pai? Parou. Mudou a fisionomia, uma raiva, com uma tensão. Ele falou comigo assim, não fala desse cara pra mim, não. Eu não tenho um pai. Aí eu, tá bom. Mudei o assunto de novo, fui falar de Michael Jackson, falei um monte de coisa. Só que eu peguei as chaves, falei, aí nasceu o curso, né, a cura pela paternidade. Aí eu saí de lá, fui almoçar, eu não conseguia almoçar direito, fui processando, falei, tem alguma coisa, Espírito Santo, me fala. Aí eu comecei Gênesis, quando Adão peca, ele cai do Éden, ele sai da referência do pai, começa a andar sozinho. Ele começa, pode ver, quando ele peca, ele já foge de Deus. Já foge, alguma coisa na alma dele muda. Há um sentimento que ele nunca teve, e não é um sentimento para nós termos, que é o medo. O medo não faz parte do plano original de Deus. O temor, sim, mas o medo, não. Ele fica com medo. Ele fala, mas como que você tá com medo? Eu não criei você pra ter medo. Você tá com medo do quê, rapaz? Medo de mim ainda? Então, aí você vê, eu falei, ele perdeu a referência. O que acontece? Lembra que eu te falei de cenário e referência? Ele era negro. Eu sou negro. Quando eu entrava na sala de aula, a alma dele inconscientemente projetava toda a frustração que ele tinha do pai dele, que não foi uma boa referência. Então, em protesto, ele destruía a minha aula. Aí eu entendi, ele tem ferida com o pai. O pai dele... E aí o que eu fiz? Depois que eu subi isso, qual a pessoa que eu mais trocava ideia no meio da aula? Ele, quebrando, destruindo ele, mostrando que eu não era aquilo que ele imaginava, que era uma outra pessoa. No final de 6 meses, ele não bagunçou minha aula. Virou um aluno assim de escrever e de perguntar e de... Sabe, eu fico feliz com esse Deus. Porque só Deus pra fazer um negócio desse. Ali nasceu, pastor. Aí eu fui pra faculdade, tava no 3º período, indo pro 4º período de arquitetura. E eu tô na aula, tal, e o senhor tá comigo, abandona aí, sai daí. Mas não, Deus tá legal aqui, sai daí. Mas tá bom. Mas é uma decisão. Se você quer algumas coisas de Deus, você tem que decidir. Decida. Vai lá e fecha agora. Você imagina, no meio da aula, terça-feira, peguei minhas coisas, o professor dando aula, coloquei dentro da bolsa. Olha o investimento de material, disso, daquilo, coloquei dentro da bolsa. Desci as escadas, fui na secretaria e tranquei a minha matrícula. Tranquei de uma forma que eu não posso nem voltar. Falei, Deus, eu subi nas escadas, desce uma chave no meu espírito. Amor do Pai. Amor do Pai. Aí o senhor falou comigo, a partir de hoje, seu ministério não vai ser mais missão nova geração. É amor do Pai.
E você vai trazer essa manifestação, essa revelação de amor pra tua esposa. Minha esposa, né, ela foi ser abandonada pela mãe, pelo pai. Então ela queria engravidar. Ela tinha um problema de gerar. Ela não conseguia engravidar. Ela tinha um problema na alma. E aí a gente foi trazer essa verdade. Fui ministrando dia após dia. Ó, ela chama Deus de pai. Ela chama, mas não tem verdade. Quer ver se você tem Deus como pai? Quando você fala, Deus, o Senhor é meu pai, há uma verdade? Você sabe, tem pessoa que fala da boca pra fora. Né? Quando fala de Jesus, fala da boca pra fora, de uma forma religiosa. Você viu isso no retiro? Na hora que eu falei, irmão, fala Jesus. Jesus. Aí na presença, Jesus. Jesus. Mas tem que falar com Jesus de verdade, com doçura. E aí, pastor, fui trazendo o porquê a pessoa é insegura. Pessoas que têm problema na área de paternidade, elas são inseguras demais. Elas não conseguem definir, decidir o que fazer. Caminho seguir, que roupa comprar. Quando eu casei com a minha esposa, ela é o meu estudo de caso, né? Ela é meu case. Meu case de sucesso. Glória a Deus. Pastor, eu casei com ela. Ela falou, o que a gente vai comer de mistura? Eu falei, eu não sei. Ela também não sei. Eu falei, vai lá e compra. Ela não conseguiu. Ela sempre ficou na dependência de alguém tomar decisão pra ela. Porque o pai, em um determinado momento, toma a decisão, mas depois ele faz você tomar, ele empurra. Escolhe. Qual que você quer? O pai vai comprar. Não, qualquer um, filho. Escolhe. Você tá criando. Faz isso com seus filhos. Deixa eles escolherem. Qual que você quer? Eu faço isso com a minha filha. Filha, você quer uma boneca? Qual que você quer? Escolhe aqui no celular, papai. Qual que você quer? Essa que você quer? Essa que o papai vai comprar. Porque isso vai dar o quê? Pra ela autonomia. Dizer, não, eu quero esse. Tem pessoa, pastor, quantas pessoas você conhece que vai comprar um carro, não sabe o carro vai comprar, cara? Vai comprar uma casa, não sabe. Tipo, o que vem, é o que dá, eu compro. Não, irmão, não é assim a vida. Tem que definir. Pessoas fortes decidem. A vida é feita de decisão, pastor. Escolha decisão o tempo todo. É o tempo todo. Isso tem a ver com paternidade. Com a paternidade. Tem. Porque teve uma. Eu conheci pessoas, e eu acho que eu também tinha essa dificuldade. Não porque o meu pai, quando deixou a minha mãe, porque causou alcoolismo, eu tinha 7 anos de idade. Então eu não tive uma referência de pai, né? E chamar Deus de pai era estranho. O pai, era estranha essa palavra. Então tem pessoas que você sabe que tem dificuldade de chamar Deus de pai. Vou trazer aqui uma coisa aqui pra você, quer ver? No hebraico, a palavra pai é av, né? Que são 3 letras. Essas 3 letras no hebraico é cajado, casa e força. Cajado, é cajado, casa e força. A mesma letra que é o Aleph, ele vai aparecer também no final. E o Aleph, ele é cajado, e o Vav, ele é uma casa. E depois vai ver o Aleph de novo, que ele é força. O pai, ele simboliza o quê? Proteção, direção, direção e força. A minha figura na minha filha é o quê? Proteção primeiro. Direção e força. Entendeu? Proteção, direção e força. Aí entra a quarta, que é provisão. Provisão. Esse aqui é o pai. Esse é o pai. Deus é proteção, Deus é direção, Deus é força. E Deus é provisão. Como é que Jesus chama Deus? De Abba. Quando ele fala Abba, fala de fonte. Fonte fala o quê? O rio do Éden. 4 rios, nasce um rio no Éden que vira 4. Provisão, proteção, força e direção. Quando você não tem essa figura passando na sua alma bem feita, de alguém que é forte, de alguém que dá direção, de alguém que abraça, de alguém que dá destino, de alguém que tá pela tua retaguarda falando, se der alguma coisa de errado, eu tô aqui. Você fica inseguro. Porque você cai, não tem ninguém pra te levantar. A minha filha, quando cai, quem é o primeiro a pegar? Sou eu, vem cá. Meu filho, vem aqui. Mas chega um momento, o pai tá aqui, caiu, levanta. Eu falo, levanta. Eu tô criando. Entendeu? Quem não tem isso, pastor, fica difícil a vida. Porque às vezes a pessoa não consegue definir e perde tempo, né? Renato Jô Soares, ele conta uma história que, quando ele contou, eu não era nem cristão, eu fiquei tão impactado. O filho dele tinha autismo, não sei se é vivo ainda, e o filho dele gostava muito de livro, levou ele na livraria, presta atenção. Aí o filho dele pegou um monte de livro e falou, pai, é esses que eu quero. Aí o Jô falou, mas escolhe. Ele falou assim, gastar muito tempo escolher, eu quero esses. Aí o Jô olhou, tá bom, filho, pode pegar todos. O que ele fez com o filho dele? Escolhe os que você quer e pega. Tipo assim, já escolhi. Gasta muito tempo ficar escolhendo, decida logo. Sabe? Tem que ter certeza na sua vida, convicção. E aí, pastor, a minha esposa, eu lembro que ela tava grávida. Cara, esse dia foi um dia muito terrível pra mim. E já percebeu, eu sou um pouco sanguíneo, bastante sanguíneo. Né? A gente foi fazer uma compra de roupas pra ela, tava grávida. A loja, a Marechal ali de São Bernardo, quase 15 anos atrás. Pastor, a gente chegou lá, era 9 horas da manhã. Sabe que hora que a gente saiu de lá? Quase 5 horas da tarde. Sabe quantas roupas ela comprou? Eu que comprei as outras assim pra ela. Chegou uma hora que eu falei assim, sabe uma coisa? Esse. Que número que é? É esse, pronto. Ela usou as que eu comprei e a que ela comprou. E naquele momento eu não tinha essa revelação. Não tinha essa estrutura dentro de mim. Eu fiquei bravo com ela, falei um monte. Falei, não, tá errado, o que é isso? Tá doido? Não pode. Eu tenho coisa pra fazer. Não, mas mulher é assim.
Aí depois eu fui entender. Pode ver as pessoas que são decididas, a mulher decidida, ela chega na loja, é esse aqui que eu quero, é esse que... Pode ver que tem pai. Tem um pai bem firme, é esse que eu quero. E perceba como é muito sério. Mulheres que têm problemas com o pai casam mal. Porque ela vai transferir essa falta de pai para a figura masculina mais perto. E ela vai casar na expectativa de ter, de alguma forma, aquele amor que ela não teve do parceiro. E ela vai matar o casamento. Porque o parceiro dela não é o pai dela. O amor que ela não teve do pai dela, o parceiro dela não vai dar. Ó, o amor que você teve do seu pai, o seu marido não vai te dar. Você vai ter que se alinhar com Deus, buscar Deus e buscar esse amor que seu pai não te deu em Deus. E a partir que você tem esse amor em Deus, você vai conseguir ressignificar seu casamento e vai tirar muito peso do seu coração e muito peso do coração do seu marido. Você vai anular a figura dele de autoridade se você quiser que ele seja seu pai. Vai anular essa figura de autoridade. E você precisa de uma figura de autoridade. Todos nós precisamos de figura de autoridade.